Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nos oriente mais uma vez na Tua Palavra. Precisamos aprender de Ti, precisamos reciclar aquilo que já ouvimos, que já vimos, que já vivenciamos. E a Tua Palavra se renova em nossos corações a cada dia, porque o Senhor, Pai, é original, o Senhor não copia nada, o Senhor sempre tem algo novo para nós, porque o Teu Deus é rico e imensurável em sabedoria. Ajuda-nos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar, amada igreja. A palavra do Senhor hoje é Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. O título da mensagem é A Coragem de Seguir a Jesus Cristo. Lucas 9, 57 a 62. Diz assim: Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa que os mortos sepultem os seus mortos, mas você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? É uma palavra forte de Jesus aqui, né? É interessante que Jesus destaca nas três partes da sua exclamação, né? A primeira, alguém se oferece para segui-lo. Porém, nas outras duas questões, nas duas afirmativas, é Jesus quem convida. E é interessante que o escriba, né? Porque em Mateus diz que é um escriba. Porém, Lucas diz que é uma pessoa, não diz que é um escriba. Enfim, essa mesma passagem está em Mateus de forma um pouco mais incompleta, por assim dizer, né? Mas ele coloca ali no início que é um escriba quem se oferece para segui-lo onde ele for. E qual seria a motivação desta pessoa, seja escriba ou não, mas que com certeza se segue a Jesus tem um conhecimento ou adquiriu esse conhecimento através de seguir a Jesus? Será que ele está vislumbrado com tudo aquilo que ele escuta de Jesus e não é à toa que se fica deslumbrado ao escutar o Mestre Jesus ensinando, né? Será que ele está somente com interesse? Se ele tem alguma posição, se ele realmente é escriba e por ter conhecimento da palavra de Deus até aquele momento, e a palavra de Deus é o Velho Testamento, assim chamado aqui, na verdade é a lei de Moisés, é toda a explanação dos profetas, são os salmos, são os provérbios, Eclesiastes e Cântico. Enfim, será que ele tem algum interesse? E se ele for realmente escriba, então ele está anunciando publicamente: seguirei este Messias, seguirei esse que diz ser o nosso Salvador, seguirei esse que vem com uma nova sabedoria. Ele está também se expondo àqueles que ele pertence, aquele grupo social que ele pertence. Ele será, no mínimo, questionado. Ou será que realmente, na motivação desse escriba ou não, ele foi tocado no coração para fazê-lo? Cristo não o ilude e é bem claro em dizer: as raposas têm a sua toca ou seus covis em muitas traduções, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, se você for me seguir, prepare-se, você passará por muitas aflições. E é interessante que quando ele faz a comparação com as raposas no chão e as aves no céu,
talvez teríamos que estudar um pouco mais para entender por que Jesus coloca essas duas comparações. Seria a raposa as pessoas más? Seria as aves as pessoas boas? Ou seja, a verdade é que aqueles que se dispõem a seguir Jesus, aqueles que olham para a palavra de Deus e querem servi-lo, sejam eles boas ou más pessoas, eles vão encontrar dificuldades para vencer e proclamar o reino de Deus. Jesus não ilude ninguém. E não iludiu esse que, porventura, está se oferecendo, talvez vislumbrado com o que ouviu, talvez por interesse em ter uma posição social mais elevada, porque Jesus chamava multidões, ou realmente porque foi tocado no coração. Mas Cristo já dá a primeira colocação, né? É necessário impor uma condição para aqueles que querem me servir. Existem 3 condições que Jesus, nessa passagem, deixa claro. A primeira é, Jesus impõe condição. A segunda é, Jesus impõe prioridade. E a terceira é, Jesus impõe decisão. A primeira aqui, ele fala sobre uma condição de servir. Você quer me servir? Então prepare-te, porque tem muito trabalho para fazer. Tem muita coisa para vencer. Haverão muitas dificuldades. Mas como diz a palavra, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele te dá a condição de saber que você também vencerá. Amém? Tem uma passagem que diz assim, né? Bem-aventurados vós sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, 11 e 12. Então, simplesmente, Jesus está colocando um novo entendimento para essa passagem. Ele disse, raposas têm suas tocas e aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Assim também era com os profetas. Eles eram muito bem recebidos quando eles profetizavam algo que davam prosperidade à nação, ou a autoridades, ou povos. Mas quando os profetas falavam da mão forte de Deus para aqueles que cometiam maldade, ou que não estavam andando dentro daquilo que eles esperavam socialmente, civilmente, né, na nação, aí eles queriam matar os profetas. Não é verdade? É assim, né? Enfim. Bom, nessa primeira passagem, alguém se oferece para seguir Jesus. Isso é muito bom. Que bom que as pessoas querem servi-lo, que as pessoas querem buscá-lo, que as pessoas se sentem tocadas. Mas é interessante que Jesus não tinha chamado essa primeira pessoa, né? Mas ele não a rejeitou. Ele só disse, bom, você quer me servir? Então te prepara porque vai ser pesado. Tudo bem? Porque se para mim, que sou autoridade maior, não é fácil, eu não tenho sossego e tenho que, né, bater firme ali para fazer o reino de Deus funcionar e acontecer, para você também não vai ser diferente. Mas ele vira para outro e fala, segue-me. E se ele faz esse imperativo, segue-me, ele não está dizendo, você quer me seguir? Você acha bom me seguir? Não, simplesmente ele fala, segue-me. Aí, o que acontece aqui? Senhor, deixa eu primeiro sepultar meu pai. Jesus responde, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Opa, essa pessoa já tinha um certo conhecimento. Ela já tinha ouvido o que Jesus tinha pregado. E se ela tinha ouvido, e se Jesus falou para segui-lo, é porque viu nele ali que ele não tinha desculpa de dizer, mas o que é que eu vou seguir? O que eu vou fazer? Como assim? Como que isso é? Não. Jesus fala, segue-me. O chama. E ele diz, deixa que eu primeiro vá sepultar meu pai. Provavelmente ele era um judeu.
Porque essa expressão sepultar o pai é nítido no costume judaico do filho primogênito que tem a responsabilidade de providenciar tudo que é necessário para o velório e enterro dos seus pais assim que eles morrem. No entanto, provavelmente uma figura de linguagem usada por esse judeu para entender que, pai, Jesus, eu primeiro quero cumprir o meu voto, minha obrigação na família e no costume da minha família, para depois te seguir. Eu aprovo o que o Senhor está falando, mas agora eu não posso. Então esse pai, ele não está morto. Porque quando o pai morre, esse filho não vai sair de perto dele até que tudo se conclua. Ele tem que embalsamar o corpo, ele tem que perfumar o corpo. Esse corpo vai para dentro de uma gruta pequena, talvez não tão grande quanto os filmes de Jesus mostram, talvez menor, depende do poder aquisitivo de cada família. Mas é necessário que esse corpo fique durante 1 ano, para que depois ele seja retirado dos ossos e colocado numa caixa de pedra menor. Esse é o enterro judaico. Assim, falando a grosso modo, né? Existem outros rituais, outros detalhes, mas é isso, perfuma, embalsama o seu corpo, perfuma seu corpo, deixa por 1 ano quietinho ali, depois recolhe seus ossos e guarda numa caixa de pedra menor. Dentro de uma gruta, ou de uma gruta coletiva, enfim. Aí dependendo do poder aquisitivo de cada um. Porque quando o pai morre, ele vai ter contato com esse corpo, então ele não vai poder ter contato com ninguém. Ele tem que ficar 7 dias porque ele fica impuro, lembra da lei de Moisés? Então ele estava ali dizendo, deixe que eu vá primeiro enterrar meu pai. Tipo, deixe que primeiro, quando meu pai morrer, aí sim depois eu vou te servir, porque eu estou desobrigado da obrigação de cumprir com a minha família aquilo que me propõe. Jesus diz a ele, não, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Você não precisa esperar isso acontecer. Isso é desculpa. E se seu pai durar até 100 anos de idade? Que idade tinha aquele pai? Qual era a idade dessa pessoa adulta? Não, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Deixe que os costumes humanos cumpram o seu ritual. Você vai e prega o reino. Jesus foi firme. É preciso priorizar o reino. Após tudo que ouviu, e ainda assim ele não prioriza as coisas corretamente. Muitas vezes a gente faz isso também, como ser humano, né? Temos que reservar a melhor parte de nossas vidas para o Senhor e sua palavra. Negligenciamos o tempo mínimo de meditação com o Senhor. Ou quando o fazemos, não nos concentramos nele. Isso está acontecendo muito facilmente. Não é verdade? Quantos estímulos tecnológicos nós temos que faz com que mesmo a gente, muitas vezes, parando para um momento com Jesus, o telefone toca, o sinal do celular, as obrigações com o trabalho, com a família, com tudo, as multiplicações de notícias vindo a toda hora. Quem aqui consegue ler todas as mensagens do WhatsApp? E vou ser sincero, pode priorizar, porque se você estiver lendo tudo, você está perdendo um tempo precioso. E às vezes a gente lê só para outra pessoa não falar depois, pô, você viu o que eu te mandei? Aí você fala, não vi. Aí a pessoa acha que é desamor, né? Mas na verdade são tantas coisas desnecessárias, não é verdade? Tem tanta coisa desnecessária. E se é difícil para nós, o que dirá para a geração dos nossos filhos e netos, né? Que isso já nasce com isso, né? Então eles não percebem o quanto isso, entre aspas, o escraviza. Então aqui Jesus também está dizendo, eu sei que isso é necessário, eu sei que isso é importante, eu sei que existe até a lei de Moisés dizendo como que você tem que tratar o morto, mas cuidado que esse ritual não vire em você uma escravatura e faça com que você deixe de falar do meu reino. Não é verdade? Ou seja, deixa para quando o teu pai morrer, aí você gasta esse tempo com a sua família, mas enquanto isso ele não morreu, você está aqui comigo, então ele não morreu, isso é desculpa. Ah, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Então, peraí, a prioridade da sobrevivência está acima daquilo que eu estou te propondo. E a gente faz isso de uma forma ou de outra. E eu tenho pedido a Deus, Pai, me ajuda a priorizar o teu reino de forma correta.
mesmo nos meus afazeres do dia a dia, mesmo na minha correria do meu trabalho, da minha família e tal, eu sei que eu tenho que reservar tempo maior para Ti. Me ajuda a fazer isso e a pregar o Teu reino. Amém? Então essa é a segunda condição. Jesus impõe condição, Jesus impõe prioridade. E na terceira parte, ele diz: a outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Jesus diz: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Eu entendo aqui que ele diz que não está apto, não está preparado, mas não que não serve. Quantos de nós buscamos servir a obra em meio às dificuldades da sobrevivência, em meio às lutas que a gente tem que vencer dentro da gente, dentro da nossa família, Mas é claro aqui que Jesus está preocupado como você está não só priorizando, mas quais são as decisões que você está tomando em relação a isso. Se tem muita coisa que você já fez, no passado, que está reverberando no seu dia de hoje, no seu presente, então talvez a gente tenha que parar de olhar para trás e olhar para frente. Como diz aquela palavra, em Filipenses 13. Tão clara, 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então é claro que ele está dizendo, você tem que parar de olhar para trás, você tem que parar de sentir raiva, mágoa das coisas que aconteceram, que não deram certo. Você tem que parar de dar ouvido às coisas que falaram a respeito de você. Olhar para trás, quando você está com a mão no arado, e o arado são as coisas que Deus espera que você desbrave, porque o arado ele racha a terra, para que entre a semente, para que possa ser plantado coisas boas. E se você não olhar para frente, você erra o caminho que você está dando a esse arado, e aí o fruto não vem da forma como deveria. Então, eu vejo aqui que Jesus está propondo que a gente pense de uma forma nova a respeito dele e do que ele quer, orientado pelo Espírito de Deus. É necessário definir posição. O que Cristo quer é que nós nos decidamos a respeito dele. Olhe para o reino de Deus, para aquilo que você pode fazer, aquilo que você pensa que você não pode fazer, que você pode fazer. Eu estou com alguns panfletos de evangelização na minha casa, estão parados lá há algum tempo. E Jesus falou: por que você não põe no carro e deixa lá como você gostava de fazer antes? E começa a panfletar de novo, no pedágio, onde você estiver. Só dá. Posso te dar um presente? Não fala nada, não fala mais nada. Não sou eu quem faz a obra? Sou eu quem faço a obra, sou eu quem toca o coração. E sujeite-se a ser rechaçado por isso. Menosprezado, por vezes até recebendo uma cara feia, ou às vezes até te amaldiçoarão por isso. O ser humano está terrível, está difícil hoje em dia. Mas e aí? Você não sabe? Você não sabe para onde isso vai parar? Você não sabe quando é que eu vou tocar? Não é verdade? É eu quem faço a obra. Faça. Não olha para trás, olha para frente. Faça. Sujeite-se. Pague o preço. Tem gente que fala: não, Jesus pagou o preço por mim. Não, o preço que você vai pagar nunca se compara ao que Jesus fez. É até uma loucura querer comparar o preço que Jesus pagou na cruz, morrendo e ressuscitando, com o mínimo que temos que fazer, que é resistir ao diabo, para que ele fuja de nós.
né? Resistir às opressões, resistir até a sua própria mente e seu coração enganoso, que às vezes fala, não vai dar, não dá mais, estou cansado, não quero, chega, para. A carne sempre vai falar isso mesmo, né? Sempre ela vai falar isso para nós. Mas eu pego aquilo que eu vivi com Deus, como uma criança que quer experimentar o doce novamente, que já comeu no passado. Ah, que delícia que é um pudim de leite condensado. Que delícia que é aquele arroz e feijão bem temperadinho, né? Ou aquele macarrão. Seja a comida que você quiser, pensa o que você quiser, o bolo. Nossa, dá até fome agora. Então, se faz bem, considere a palavra de Deus como o excelente bolo que você adora comer, né? Ou o excelente doce que você adora experimentar, ou excelente comida caseira que você ama tanto. E queira comê-la de novo. Não olhe para trás. Pega no arado e segue, que eu vou te dar o prazer de servir a mim, em meio às dificuldades. Busque essa renovação no coração. Decida por isso. Então essa passagem coloca 3 determinantes de Jesus. A primeira é que ele impõe uma condição. Não vai ser fácil, mas vai ser possível, porque eu venci o mundo. A segunda é que nós coloquemos em prioridade as coisas de Deus em relação às necessidades de sobrevivência. E a terceira é que Jesus nos coloca para que nós decidamos por Ele, não olhando para trás, mas olhando para frente e prosseguindo em meio às dificuldades, porque é Ele quem vai fazer com que nós vençamos as batalhas, as dificuldades da vida até que Ele venha. Amém? Essa é a palavra de hoje para os nossos corações. Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a decidir pelo Senhor cada vez mais. A realmente, Pai, entender que apesar das dificuldades, muitas vezes não encontraremos o refúgio necessário para as nossas necessidades, no sentido da parte humana, mas que o Senhor também, Pai, sempre também teve dificuldades, no entanto o Senhor venceu. Então nós temos certeza que venceremos através de Ti, nos momentos mais difíceis da caminhada com o Senhor. Sabemos, Pai, que temos muitas obrigações com nossas famílias, nosso trabalho, nossa sobrevivência, mas que o Senhor quer que mesmo assim nós pregamos a respeito do Teu reino, em meio a todas essas necessidades. Porque assim eu sei, Pai, que diz a Tua palavra, buscai o reino e a sua justiça, e o Senhor acrescentará aquilo que nos é necessário. Mateus 6:33. E assim também, Pai, o Senhor nos espera de nós, Pai, que nós, ao colocar a mão no arado do Teu reino, no arado da Tua palavra, no arado da vida eterna, nós não olhemos para aquilo, tudo que nós vivemos, tudo aquilo que nós vivenciamos, mas sim olhemos para a frente, para o Senhor, para o alvo que é a soberana vocação em Cristo, aquilo que nos dará a salvação. E não façamos isso somente por causa dessa salvação, mas porque sabemos que se não olharmos para Ti, não conseguiremos terminar isto com o Senhor. Nós esperamos, Pai, e sempre esperamos que o Senhor, Pai, nos ajude. E eu sei que o Senhor nos ajuda, porque sem o Senhor não podemos fazer nada. Não conseguimos dar conta, Pai, daquilo que é necessário para a Tua obra, para as Tuas coisas, sem a ajuda do Senhor. E nós Te agradecemos por isso, porque a Tua misericórdia se renova em cada dia, em cada manhã sobre nossas vidas. O Senhor é o mais interessado em que nós participemos da Tua obra. Muitas vezes já ouvi que o Senhor precisa de nós para fazer a obra. E isso é um erro na língua portuguesa. O Senhor não precisa de nós. É nós que precisamos do Senhor. É nós que precisamos realmente representá-lo como o Senhor merece ser representado. E sabemos que é o Teu Espírito que nos conduz a isso, Senhor. Nós não conseguimos fazer isso de nós mesmos. Mas nós queremos acertar. Nós queremos crescer. Nós queremos, Pai, estar Te agradando. E por isso, Pai, queremos que essa palavra em nós se faça vida, se faça presente, que nos renove, que nos aperfeiçoe, que nos ajude a prosseguir com a pregação do Teu reino na terra, até que o Senhor venha. Ajuda-nos, Senhor Deus. Nós Te agradecemos por isso, porque aqui, Pai, o Senhor não rejeitou nenhuma dessas 3 pessoas. Simplesmente o Senhor colocou como as coisas devem acontecer, como elas devem se comportar, o que elas devem mudar. Então, Pai, mostra a nós o que nós devemos mudar também,
para que mesmo estando dentro das tuas bênçãos, nós possamos continuar nelas, porque estamos buscando o teu crivo, a tua orientação, a tua sabedoria, o teu aprendizado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos e te agradecemos. Amém.